Boa noite, amados irmãos, graça e paz da parte de Cristo nosso Senhor. Mais um estudo bíblico, onde vamos compartilhar um pouco mais da palavra de Deus com vocês, procurando trazer ensino, aprendizado, edificação para a sua vida. A nossa proposta para esta noite é nós estarmos estudando na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, os versos de 1 a 5, quando nós vamos falar um pouquinho sobre a justificação. Mas antes de falar da justificação, a gente precisa perceber e ter certeza da salvação. Então nós vamos falar agora sobre a salvação, e eu quero convidar você para acompanhar a leitura bíblica que se encontra em Romanos capítulo 5, o versos 1 até o verso 5, que diz assim: justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente nisto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência é experiência, e a experiência é esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez venha à sua mente agora, meu irmão, aquela preocupação, aquela questão assim: como pode ter certeza da salvação? A salvação, a princípio, é uma coisa tão subjetiva, ela não é concreta, você não pode apalpar, mas ela toma corpo, ela toma forma quando você estuda na palavra de Deus, quando você observa na palavra de Deus que a salvação, ela é um presente de Deus. A palavra salvação, ela traz para nós a segurança. Segurança de quê, pastor? Segurança de quê? Para nós, os batistas, é uma doutrina característica dos batistas, mundialmente falando, ter a certeza da salvação. Há igrejas, há denominações que pregam que a pessoa perde a salvação, ou pode perder a salvação, dependendo da circunstância. Para nós, os batistas, não. Essa é uma doutrina diferencial, é uma doutrina característica que demonstra, dentro da palavra de Deus, a paz e a segurança daquele que crê, daquele que confia e que tem a certeza da sua salvação. Como é isso, pastor? Talvez você vai me perguntar. E nessa noite eu quero que você absorva, que você compreenda, que você identifique esse ensino da palavra de Deus. Se a salvação é um presente, e é um presente de Deus para nós, então, meus amados irmãos, é muito importante entender o seguinte: você já imaginou? Eu faço uma dinâmica muito parecida na classe de preparação para o batismo dos membros, dos futuros membros da nossa igreja, e eu coloco para eles a ilustração assim. Às vezes eu pego uma Bíblia ou eu pego um celular e digo: olha, você está vendo? Isso aqui é meu, não é? Você tem certeza? Tem. Aí eu digo assim: então toma, segura, coloco na mão da pessoa. Aí eu digo assim: ó, estou te dando de presente. Aí a pessoa sorri para mim. Aí daqui a pouco eu digo: não, vem cá, me devolve o presente, eu vou tomar, você não tem direito a esse presente, você sorriu para mim, não era para sorrir. E aí a pessoa me devolve. Aí depois não, eu acho melhor você ficar com o presente, toma. A salvação, meus irmãos, é um presente. Você já imaginou Deus dar? Daqui a pouco Deus diz: não, você foi um menino mau, me devolve o presente. Ou daqui a pouco Deus fala: não, você se comportou bem essa semana, toma de novo o presente. Não é dessa forma que o nosso Deus age. A salvação é um presente de Deus que é dado, e uma vez que você recebeu, nunca mais você perderá, você não pode perder mais. O que acontece, a gente vai discorrer isso em um outro estudo, é que às vezes nós ficamos pensando assim: mas pastor, e aquela pessoa que foi membro de igreja, cantou no coro, fez isso, fez aquilo?
Meus irmãos, aí é uma outra situação, tá? Mas a salvação, a certeza da salvação, é uma doutrina característica e distintiva que nós precisamos valorizar. E eu quero colocar para você algumas verdades. A primeira delas é que nós podemos ter certeza da salvação pelo fato de que a finalidade dessa certeza, a finalidade da salvação é a glória de Deus. Deus nos salva e nos dá essa certeza para que Ele seja glorificado por mim, por você e por quem vier a tomar o conhecimento dessa salvação. A gente encontra essa base nos versos 1 e 2 do texto que acabamos de ler. Meus irmãos, sabemos que a salvação é pela fé, não vem das obras. A Bíblia ensina isso, Paulo fala sobre isso lá em Gálatas, no capítulo 2. A gente sabe que a salvação é pela fé em Jesus, e não é uma fé estática, mas é uma fé viva, é uma fé operosa, é uma fé atuante, é uma fé que implica em ouvir a voz de Jesus, abrir o coração, receber Jesus no coração e prosseguir seguindo a voz de Jesus, andando com Jesus, obedecendo Jesus. E aí é desta forma que Deus é glorificado, nessa certeza de que nós recebemos esse presente do Senhor. Meus irmãos, a fé em Jesus, ela glorifica a Deus. Quando você acredita firmemente a salvação que há em Cristo Jesus, você está glorificando ao Senhor. Ser discípulo de Cristo glorifica a Deus. E quando você tem fé e recebe Jesus, você recebe também a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, e é essa paz que reina em nossos corações, que também glorifica o Senhor. Então, ter certeza dessa paz, ter certeza dessa fé, ter certeza de que nós somos discípulos de Cristo, é isso que nos garante também a certeza da salvação, e assim nós glorificamos ao nosso Deus. A outra verdade que nós precisamos entender é que podemos ter certeza da salvação porque mesmo em meio às tribulações, em meio às adversidades, às lutas, os problemas, as enfermidades, as angústias desta vida, as aflições desta vida, os conflitos desta vida, como diz os versos de 3 a 5, essa tribulação, pelo contrário, ela não tira a nossa certeza da salvação, mas ela nos reafirma a certeza da salvação. Ou seja, estou passando pela prova, vou dando glória a Deus, eu estou passando pela tribulação, mas eu não estou sozinho. A tribulação ou a prova está doendo, me faz chorar, me angustia, mas o Senhor está no controle da minha vida. Eu vou em frente, eu não vou desistir, eu não vou parar, porque quem me faz avançar, quem me faz olhar para frente é o Senhor Jesus, Senhor da minha vida, aquele que está comigo. E é nessa certeza de que eu estou seguro e salvo em Cristo que eu vou avançar, porque a tribulação, ela trabalha como se fosse forjando caracteristicamente a cada dia o caráter daquele que é discípulo de Cristo. Vai trabalhando, vai forjando, e aí produz a esperança que vai trabalhando e vai produzindo também perseverança, que vai nos colocando num rumo para amadurecermos a fé em Jesus. É dessa forma que a certeza da salvação, mesmo diante da tribulação, nós podemos ter a garantia de que o propósito de Deus, os planos de Deus, o desejo do Senhor não podem ser frustrados sobre as nossas vidas. E por último, para que a gente possa concluir esse estudo bíblico dessa noite, nós queremos dizer que podemos ter a certeza da salvação porque ela nos revela
o caráter amoroso do nosso Deus. Verso 5 eu quero reler com você. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Quando a gente lê esse versículo, irmãos, esta esperança não é uma esperança falsa, é uma esperança verídica, verdadeira. Quando a gente lê esse versículo, a gente entende que é o amor de Deus que proporciona essa segurança para nós. Você já pensou na insegurança que seria? Hoje eu estou salvo, e essa semana eu não estou salvo, essa semana eu desobedeci a palavra, eu cometi um pecado de palavra, de pensamento, de ação, eu cometi um pecado contra a minha igreja, contra o meu pastor, eu dei um mau testemunho, perdi a salvação. Então, dessa forma, o amor de Deus nos garante, nos proporciona essa segurança pela certeza da salvação. Mas você quer saber de fato, de verdade, o que muda toda a realidade do fato de que antes não éramos salvos, antes não tínhamos certeza da salvação, mas em Cristo temos a certeza da salvação pela fé, por causa do amor de Deus, e agora estamos seguros? O que muda o fato é porque no momento que eu e você recebemos a salvação, nós recebemos o Espírito Santo da promessa. E aí, o Espírito Santo que nos foi dado é que muda tudo na nossa vida. A obra do Espírito Santo que muda tudo. É Ele que testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. É Ele que fala ao meu coração, que me garante, que me faz lembrar dia após dia da certeza da salvação. Ter a certeza da salvação é o primeiro passo para que você caminhe pelo caminho seguro de um discípulo de Cristo. Esse caminho é seguro no sentido de que você não fica oscilando, andando como um bêbado, trôpego, cambaleante, mas você anda a passos firmes na direção e no propósito do Senhor. Então, ter certeza da salvação é a base para o início de uma caminhada cristã feliz e segura. Ter a certeza da salvação. Paulo foi extremamente feliz, abençoador ao discorrer nesta carta à igreja de Roma, no capítulo 5, dessa forma, sobre a segurança dos crentes em Jesus. Fomos justificados, fomos lavados, fomos resgatados. Nessa segurança precisamos viver e andar. Que venha ou não, seja a Covid, ou seja um acidente, ou seja uma outra doença, ou seja um outro mal, ou seja uma guerra, ou seja o homem violento, eu não sei o que vai fazer com que chegue o fim da minha ou da sua vida aqui nessa terra, mas quando ela chegar, eu continuo até hoje e vou continuar para sempre tendo essa segurança, a certeza da salvação. Eu não fui salvo pelos meus méritos, eu não fui salvo porque eu mereço, eu não fui salvo porque eu achei bonita a salvação, eu fui salvo pela fé, mediante a graça de Deus, e esse presente me foi dado, e Deus, Ele não brinca com isso. Deus é verdadeiro e sincero por causa do seu amor. Então, de glória em glória, a vida do discípulo, do crente em Jesus, certo e seguro, firme da sua salvação, ele vai sendo transformado de dia em dia, ele vai sendo alimentado, fortalecido, forjado. A conclusão que nós chegamos nesta noite de quinta-feira de estudo bíblico doutrinário que verdades preciosas, né, meus irmãos? Que verdades preciosas! A segurança da certeza da salvação. É essa segurança que produz em nós perseverança, esperança, alegria, paz, que nos faz avançar
seguros nos braços do Pai, seguro nos braços de Deus, seguro nos braços daquele que nos amou primeiro, seguro nos braços daquele que pagou o mais alto preço para nos dar esse direito a esta salvação. Seguro e certo da nossa salvação em Cristo, essa deve de ser a nossa ambição, o nosso desejo, estarmos seguros da nossa salvação. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Se você tiver alguma dificuldade de ter a certeza da salvação, por favor, faça contato conosco, nos procure. Nós vamos tentar te ajudar a como ter a certeza da salvação. Próximo estudo bíblico, quem sabe, se os irmãos interagirem conosco, a gente continua falando sobre a certeza da salvação. Essa é a primeira parte. Que Deus nos abençoe. Amém. Ainda que a figueira